Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversando com o Nute. Você acha que os crimes sexuais aqui no Brasil, eles são bem apurados? E você também entende como é a dificuldade de comprovação desses crimes? Esse vai ser o tema do programa de hoje do Conversando com o Nute. Conversando com o Nute. Penal e processo penal da atualidade. Professor Nutti, bem-vindo novamente. Vamos falar aqui de um tema muito sensível, muito sério, que é estupro e a questão da dificuldade probatória de um crime desse tipo. Vamos começar, professor, falando do cenário do Brasil. Primeiro, há muitos crimes sexuais no Brasil e também, o senhor acha que eles são devidamente apurados? Pelo que os institutos especializados, não é, em segurança pública e também os institutos especializados em violência contra a mulher, até porque o estupro é principalmente cometido contra mulheres, mostram, é uma estatística muito grave. No ano de 2024, o anuário registrou mais de 87 mil estupros. É como se houvesse 9 estupros por dia, né, no Brasil. E isso, segundo consta também em pesquisas que se faz, é um número ainda pequeno, porque esse número seria quase que 10 vezes maior, porque muitos e muitos estupros são ocultos, Uhum. são, subnotificados, eles não vão à frente. Aliás, nem são registrados na polícia. E com isso, não é, o número é muito maior, né. Então o que a gente vê é a ponta do iceberg, né, que já é grande, Uhum. mas o que se pesquisa nessa área, não é um número muito superior. E esse número ainda fica mais gritante quando se trata de estupro de vulnerável, não é, de crianças e adolescentes, especialmente crianças. Aí eles também são mais ocultos ainda. Então realmente, nós temos uma situação muito grave, não é, de violência sexual, que é apurada, a gente verifica, não é, no dia a dia, os processos são processos constantes. E agora eu fico imaginando, se a gente já tem um volume apurado bastante significativo, imagine então o que é oculto. Aí eu acho que isso tudo advém de uma cultura, né, uma Uhum. cultura machista, patriarcal, né, que a mulher é objeto sexual, ou que as crianças não têm voz. É uma situação muito grave que a gente precisa superar. Não, com certeza, professor. E é claro, temos uma dificuldade probatória muito grande nesse tipo de crime. Então, como analisar a produção de provas nesses casos de crimes sexuais? Essa é uma dificuldade imensa. Sempre que eu falo aos juízes, não é, especialmente os que estão iniciando a carreira, a gente tenta passar a nossa experiência dizendo: "Olha, você vai ter casos de estupros, não é, especificamente esses crimes, que são graves, são hediondos, e você vai ter uma dificuldade muito grande". Por quê? Porque todos nós sabemos que crimes sexuais, especialmente, violações sexuais, não são feitas no meio da rua. Tá? Um crime de roubo é praticado, não é, na via pública durante o dia, não é, pode ser filmado, pode ser testemunhado e você prende o assaltante. Mas até um homicídio pode acontecer numa praça pública. Uhum. Mas não é assim que acontece estupro, não é? Estupro é a quatro paredes. O estupro é oculto por natureza, não é? Então a dificuldade probatória é imensa. Porque o que a gente tem na prática? É o o corriqueiro, a palavra do réu contra a palavra da vítima. Isso é o básico, né, é o dia a dia. E como que nós saímos desse nó, dessa problemática imensa? Porque veja, junto com a necessidade de se punir o estuprador, porque a violência contra as mulheres, contra as crianças é muito grande, existe do outro lado a presunção de inocência, que é um princípio constitucional. A pessoa é
inocente até que o Estado prove com segurança a sua culpa. Como que a gente vai exigir uma segurança efetiva com duas provas que se contradizem, com interesses contrapostos, né? O acusador e o acusado? É difícil, é muito difícil. Então, o que o juiz tem que fazer, na verdade, é ponderar o quadro total. Não tem outra alternativa. Você vai ouvir a vítima, vai ouvir a palavra do acusado, vai perceber as incoerências em cada um dos depoimentos. Acaba aparecendo, não é? Especialmente quem está mentindo. Você vai pegar os testemunhos indiretos, não é? Que podem ajudar, onde eles estavam na hora do crime, não é? Em que situação, era uma festa, não era, tinha gente embriagada, não tinha, não é? Às vezes tem gente que diz: não, eu vi eles dois saindo e foram para um lugar que eu não vi mais, então você já sabe que eles estavam juntos. Aí você vai produzindo. Às vezes tem exame de corpo de delito, quando há uma violência, às vezes pode ter também o sêmen coletado, então aí ajuda bastante, né. O ideal até seria nós termos à disposição no Brasil os exames de DNA que lá fora são feitos, né, que aqui é muito mais raro, mas você com um pequeno pelo que se encontra, por exemplo, na vítima, você pode identificar o réu, né, mas essa prova para nós é muito rara, quase impossível, né. Então a gente vai traçar o cenário. Dentro desse cenário, buscar as contradições, buscar as confirmações. E aí você monta todo o quadro para verificação, não é, se a palavra da vítima é coerente. Agora vamos lembrar um ponto importante. Quando é um estuprador desconhecido, então já tive caso, a vítima está num ponto de ônibus esperando o ônibus à noite. Passa lá o estuprador, vê que não tem ninguém, arrasta a vítima para um canto e estupra. Nesses casos, geralmente a palavra da vítima é muito confiável, porque é como no roubo em local ermo. Por que que uma pessoa acusa outra de ser o assaltante? De graça, não é? Vai lá, reconhece: olha, foi aquele lá que me assaltou. E ela sabe que é uma pessoa inocente. Isso não é normal, não é, só se for uma pessoa problemática. Então a palavra é muito válida da vítima. Daí você transporta isso para o estupro, é a mesma coisa, né. O estuprador estranho que a vítima reconhece, a gente confia muito mais, pelo mesmo fator Uhum. psicológico. Agora o drama surge exatamente na vítima que tem um relacionamento amoroso com o estuprador, porque aí é muito mais difícil, né. Os 2 se conhecem, os 2 até se relacionam sexualmente e um belo dia acontece o estupro. Então a prova, nesse caso, fica muito mais difícil. Hum, Aí, obviamente, a mesma situação dramática é transportada para o campo das crianças. claro, com certeza. E, professor, por que foi editada a lei do não é não? E também como diferenciar os mitos e realidades no cenário dos crimes sexuais? Essa é uma questão interessante, porque a lei do não é não, ela não é uma lei que traz um crime, ela é uma lei que traz justamente a afirmação para a sociedade de que quando a mulher diz não, é não, Uhum. acabou. Então esse não é a qualquer momento, esse não é durante um ato sexual, pode ser e falar: "Não, não quero mais", e não é não, não é? Não tem que continuar a relação sexual. E aí também essa lei, não é, faz menção a estabelecimentos onde há convívio, né, boates, danceterias, casas de espetáculo, clubes, né, onde há convivência, onde há namoro, onde há, enfim. E aí para a fixação de placas do não é não, conscientização mesmo coletiva, não é, de que o não da mulher é definitivo. E geralmente, como eu disse, é da mulher, né, 99% dos casos. Agora, quando eu escrevi meu tratado de crimes sexuais, não é, que eu uni 2 livros, que é
os crimes contra a dignidade sexual e o meu livro Prostituição, Tráfico de Pessoas, né, Lenocínio, produzindo então uma obra mais completa, eu fiz questão de enumerar esses mitos em torno do estupro. Né? Então, eu tenho uma listinha que eu elaborei, eu quero passar por ela. Veja, Por favor. primeiro, há um mito, não é, que o estupro é cometido por estranhos maníacos, gente biruta que pega na rua. Mentira. 90% dos estupros eles são cometidos por conhecidos. É pessoa do relacionamento da mulher. Então isso é um mito. Número 2, a mulher estuprada fez por merecer, porque ela estava com uma roupa sedutora, porque ela estava se insinuando, é por isso. Mito. A realidade não é essa e mais. A mulher tem direito de andar como ela quiser. O homem tem que respeitá-la. Não tem sentido, não é? Essa ideia machista, sem dúvida, que ela estava querendo. É mito. Não é? Outro mito absurdo, não é? Toda mulher que não reage é porque não foi estuprada. Realidade. A mulher, muitas vezes, congela, que é o efeito freezing que os americanos dizem. O pavor é tão grande da ameaça, eu nem falo da violência, da simples ameaça. E ela se vê cercada por 4 paredes sem fuga, que ela congela, ela não consegue reagir. Sem contar que a força física do homem, muitas vezes, é bem superior. Então, um mito é exigir um absurdo da vítima, que ela tenha sido espancada, não é, para poder comprovar o estupro. Então, é um outro mito que a gente tem que quebrar. Não é? Outra situação absurda, não é? O estupro, não é? Ele é realizado sempre na rua, porque quando a mulher está em casa, ela está 100% segura. Mentira. Por quê? Porque a maioria dos estupros acontece por conhecidos, de modo que isso é completamente estranho à realidade. A mulher não está 100% segura estando em casa. Normalmente, quando o estuprador é o seu companheiro, é o seu marido, é o seu noivo, é o seu namorado ou o seu ex. Recentemente, nós tivemos um caso do tribunal, não é, que mantivemos a condenação do juiz, exatamente o estupro do marido contra a mulher. Chegou bêbado em casa, queria relação sexual com ela, na marra. Ela falou, não estou com vontade, e ele a estuprou. E ela foi à delegacia, ela denunciou, ela deu a história muito coerente, ele não teve uma história coerente, não é? E aí foi condenado pelo juiz, o tribunal manteve. Que, aliás, é outro mito que se desfez, esse ainda bem. No passado, já é uma questão de pesquisar a jurisprudência, os tribunais tinham até decisões absolutórias de maridos que estupravam suas mulheres sob a alegação do dever de ter relação entre cônjuges, o famoso débito conjugal. Não é? Então, o marido, ao exigir a relação, estava exercendo um direito. Isto nós tivemos em décadas passadas. A questão começou a amenizar quando veio a Constituição de 88, que disse homens e mulheres são iguais no casamento. Mas antigamente, mormente com o patriarcado, o machismo, houve absolvições no tribunal, não é? Em tribunais variados do Brasil, de maridos estuprando mulheres. Então, veja, isso ainda bem que nós superamos. Mas, lógico, a prova não é fácil, mas é possível. Não é? Então, a gente vai enumerando vários mitos. Não é? Porque a mulher está usando a roupa. Porque outra coisa. Porque começou beijo, começou carícia, foi para um determinado grau, não tem como parar. Não é? Ora, como que não tem como parar? Lógico que tem como parar. Não é? Então, falou não. O não é não. Nem que seja no meio de uma relação sexual. Então, esses mitos eu enumerei todos, não é? no meu livro, né? No tratado, e vou mostrando o lado real, não é? Dizendo, não é nada disso. Não é?
esses mitos nós precisamos derrubar, não é? E respeitar o desejo da vítima como um desejo soberano. Perfeito, professor. Bom, esse livro no qual o professor está se referindo é esse daqui, Tratado de Crimes Sexuais. Então, como o senhor falou, acho que ficou claríssimo. E imagino que aqui o senhor dá muito mais detalhes ainda, né, professor? Agora, ainda nessa questão da dificuldade probatória, quando nós falamos de estupro de vulneráveis, como é que fica essa dificuldade? Ela é diferente ou é a mesma dificuldade? Como é que funciona? Eu diria que é até pior. Uhum. Quando é o vulnerável, e especialmente a criança, e especialmente abaixo de 7 anos, aí é uma tragédia probatória. No sentido de você ter que ter uma sensibilidade redobrada. Por quê? Porque a criança, ela tem, dificuldade de exposição. Ela não entende posições anatômicas do corpo, ela não entende cenários, ela está conhecendo a si mesma, não é, se descobrindo até como pessoa. Imagine ela identificar uma violação sexual. Ela não consegue. Pode até ser iludida, na É, verdade, né? exatamente. Então é muito difícil. Às vezes os pais ficam sabendo, não é, por reações posteriores, traumas, mudança de comportamento, perde o apetite, não quer ir na escola, não é, e aí fica uma coisa muito clara, né, a criança era de um jeito até hoje e muda, não é, a partir dali. Aí começa a investigar o que será que aconteceu, e aí surge a denúncia de um estupro de vulnerável. Quer dizer, é muito difícil, não é. Eu recentemente julgamos um caso de foi catastrófico, né. Um garoto de 10 anos numa cidade do interior, estava brincando ali nas imediações da rodoviária e um indivíduo que vivia por ali, parece que morador em situação de rua, chamou o menino, deu lá um prêmio, enfim, enganou o garoto, levou para o banheiro da rodoviária e o estuprou. E ele envergonhado, já com 10 anos, calou-se. Veja, isso é muito comum em crianças e adolescentes, vergonha, não conta. Como é que a mãe descobriu? O cidadão transmitiu sífilis para ele, naquele contato. E ele começou a ter problema, não é, aí a mãe começou a notar, não é, na cueca tinha manchas, começou a perceber ele passando mal, levou no pronto-socorro, o médico falou: "Olha, seu filho está com sífilis". Como que é isso? E aí que se levantou a cortina do problema, e ele narrou tudo o que aconteceu. Então você veja que gravidade, que situação, não é. Então essa é uma criança traumatizada, não é. Mas nesse caso é muito mais fácil feita a prova, e até mesmo havia um rastro material, que é a doença sexualmente transmissível, mas às vezes não tem, Uhum. né. Então a prova é muito, muito mais difícil. Hoje nós temos algumas ajudas, auxílios, que são o depoimento especial, de uma lei de 2017, e a escuta especializada. A escuta especializada por psicólogo, no ambiente próprio, né, e o depoimento especial pode ser na frente do delegado ou do juiz, com assistência, não é, de psicólogo específico e tal, num ambiente produzido para isso, tal. Isso já ajudou bastante, porque a gente tem mais confiabilidade no que a criança diz, mas nunca é 100%, né. Criança fantasia, não é, pode equivocar-se e nada de propósito, é apenas imaturidade. E é isso que infelizmente os juízes têm que lidar no dia a dia. Perfeito, professor. Bom, e para encerrarmos esse episódio, falamos até agora da dificuldade probatória de se provar que houve o estupro. E com relação a denúncias falsas de crimes sexuais? Não, elas existem também, não vamos dizer que não existe denúncia Uhum. falsa, acontece, né. Mas a gente geralmente também verifica que quando acontece, é minoria absoluta, mas quando acontece, existe algo por trás, né. Por exemplo, nunca vi uma denúncia, falsa em crime de estranho, o estuprador é estranho, nunca. O que eu já vi de denúncia falsa é relacionamento amoroso, né. E aí o que acontece? O que eu tive de caso assim foi: relacionamento foi rompido pelo rapaz,
noivado, não é? O namoro prolongado. A moça ficou com raiva, queria reatar, não conseguiu, e aí falou: vai, então, ela começou a atormentá-lo, um caso concreto foi esse, e ele não aguentava mais ela atrás dele, e aí vem aquela história de então vamos fazer a nossa última noite, e eu prometo que eu nunca mais vou aborrecê-lo. E eles foram para ter um relacionamento sexual final, e foi a tragédia da vida dele, porque ela já estava premeditando a acusação falsa. Daí ela se machucou sozinha, foi na delegacia, fez todo um um escândalo e tal, e ele acabou sendo processado. A sorte desse rapaz foi o conjunto lateral, porque os amigos do trabalho, as pessoas que o conhecia, viram a perseguição dela, não é, seguidamente, a insistência em voltar. Então a história dele ficou muito coerente, não é. Aí tinha as várias ligações que ela fazia para ele, enfim, acabou se percebendo que realmente não era uma história verdadeira. Mas é um caso, não é, raro. A gente não pode partir do pressuposto que a vítima mente, ao contrário, não é. Então existem casos? Existem, mas são raros. Eu até citei num outro episódio, quando a gente falou de erro judiciário, o caso do Brian Banks, que era um jogador de futebol, e caso de estupro, não é, que a vítima ficou com raiva por alguma razão e o denunciou falsamente. Então, casos existem, mas só não devem ser transformados como regra na cabeça do juiz a ponto de desacreditar as vítimas. Perfeito, professor. Muito obrigado por esses esclarecimentos. E, claro, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. E já sabe, toda semana tem um novo episódio do Conversando com o Nute no Spotify. E já deixe seu like e coloque sugestões de temas que você gostaria de ouvir aqui no Conversando com o Nute. Até mais. Conversando com o Nute. Penal e processo penal da atualidade.